Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 22, versículos de 66 a 71. Jesus perante Pilatos e Herodes. Dando continuidade à nossa leitura aqui, nós vamos ver que no vídeo anterior a gente viu essa passagem em que Jesus é preso pelo sinédrio, né, pelo julgamento do templo, pelos judeus, e os soldados zombam dele. Aqui a gente vai ver a continuação. Então, Jesus estava na casa do sumo sacerdote, sendo julgado. Ele foi preso durante a madrugada. Então, por isso que o texto começa aqui, ao amanhecer. Então, a gente está vindo de uma madrugada terrível, assombrosa, em que Jesus foi preso. Foi feito com ele uma inquisição para que ele fosse pego pela palavra. Ninguém consegue arrancar nada dele e ele começa a ser torturado. Os soldados vendam Jesus, batem em Jesus, zombam de Jesus. E aqui começa a via dolorosa do nosso Salvador. Então, nesse contexto, nessa situação, ao amanhecer, então vindo dessa madrugada de terror, reuniu-se o sinédrio, notinha de rodapé aqui, letra A. O que é o sinédrio? O conselho dos principais líderes do povo judeu. Então, o judiciário dos judeus. Vamos lembrar que nessa época, Israel era dominada por Roma. Então, a autoridade política sobre Israel era Roma. Mas Roma permitia que Israel exercesse a sua fé, a sua cultura. Eles tinham liberdade religiosa debaixo do domínio romano. Então, os líderes religiosos, os líderes políticos israelenses, né, judeus, ainda exerciam alguma autoridade, mesmo estando subordinados ao governo romano. Eu já li alguns textos, algumas coisas que dizem que inclusive existiam acordos, né, que os líderes se sujeitavam a Roma para conseguir se manter no poder e não serem retirados. A boa e velha corrupção. Existia lá, existe aqui até hoje, vai existir até o dia que Jesus voltar. Mas depois que Jesus voltar, terra e céus passarão. Tudo isso acaba. Glória a Deus. E Jesus foi levado perante eles. Eles quem? Esses líderes judeus no sinédrio. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Cristo significa Messias. Então, se você é o Messias, se você é o Salvador, diga-nos. E Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. Se eu disser que eu sou o Messias, vocês não vão acreditar. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Então, se eu disser que eu sou, vocês vão negar. E se eu perguntar, vocês não vão me responder. Mas de agora em diante, o Filho maiúsculo, Filho do homem maiúsculo, quer dizer o Messias, estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! A cultura judaica, e a gente traz isso para os nossos tempos até hoje, sentar-se à direita é o lugar de maior honra. Até hoje é assim, regra de etiqueta. Você vai no jantar na casa de alguém. A pessoa mais importante, o anfitrião, né, o dono da casa, ele se senta à cabeceira da mesa, à ponta da mesa. O convidado mais importante se senta à direita do anfitrião. É assim até hoje, essa é a nossa norma de etiqueta. Quem está à direita é o convidado mais honrado, o convidado mais importante. Então, às vezes a gente vê no trono o rei no trono e a rainha à sua direita, né? A segunda pessoa mais importante, mais honrada, a rainha. Então, essa é a norma de etiqueta. Então, aqui, Jesus está dizendo
que a partir desse dia aqui, de agora em diante, agora que vocês me prenderam, que vocês vão me matar, a partir de hoje, eu estarei, né, o Messias, sentado à direita de Deus o Todo-Poderoso. Ou seja, eu estarei no céu, sentado no trono, no lugar de maior honra, ao lado do Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho, maiúsculo, de Deus? Por quê? Eles queriam que Jesus dissesse para acusá-lo de blasfêmia. Jesus fala, sou o Messias. Ah, blasfêmia, herege, matem. Era isso que eles queriam. E aí eles perguntam. É interessante que no Novo Testamento, quase todo, Jesus geralmente responde com outra pergunta. Jesus sempre leva as pessoas à reflexão. E aí Jesus responde, vós estáis dizendo que sou. Ou seja, vocês estão declarando que eu sou. Quando Jesus é levado ao comandante romano, ele fala a mesma coisa. Ele diz, você é o Filho de Deus? Você que está dizendo. Essa resposta é muito maravilhosa. Isso fala muito sobre o poder daquilo que a gente declara, né? Jesus dá uma lição. Você está declarando que eu sou. Eu não preciso falar nada. As pedras clamam, né? E aí, no último versículo, eles disseram, os líderes, né, quem estava julgando, por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Ou seja, está decidido, herege, vamos matar. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Vocês sempre me perguntam dela. Essa Bíblia se chama Bíblia Anote. E a tradução que eu uso para ler aqui com vocês é a NVI. A NVI, ao meu ver, é a tradução mais simples. Então, para quem está começando a estudar a Bíblia, ou se você tem dificuldade em entender principalmente o Antigo Testamento, a NVI facilita a compreensão do contexto. Porém, a tradução dela, como é facilitada, eu acho que ela perde um pouco a profundidade e o significado das palavras em alguns textos. O que eu te aconselho? Se você tem dificuldade em entender o contexto, leia a NVI e depois que você entendeu mais ou menos o contexto que está acontecendo, leia outras versões. Leia, por exemplo, a King James, é boa. Você pode ler a ACF, que também é boa. A ACF é bem profunda, ela usa umas palavras um pouquinho mais difíceis, mas que trazem um sentido mais próximo à palavra original, tá? Dos escritos originais. Então, a minha dica é essa, para você entender o contexto NVI, na hora que você estiver mais habituado com a linguagem bíblica, com o contexto, aí você vai para outras traduções um pouquinho mais profundas, tá? Minha sugestão, isso não é uma regra, tá, gente? Só uma sugestão. Eu vou anotar aqui do lado o que eu achei mais importante, o que mais me saltou aos olhos no dia de hoje para essa leitura. Porque eu digo no dia de hoje, eu sempre falo aqui para vocês, a palavra de Deus é infinita. Ela vai e não volta vazia. Então, toda vez que nós lemos um texto bíblico, o Espírito Santo se revela a nós de maneira diferente. E ele é o nosso professor, ele nos traz ensinamentos novos todas as vezes. Então, saiba disso. Toda vez que você lê, que você tiver uma interpretação, leia. E depois, quando você voltar para ler esse texto, certamente o Espírito Santo vai acrescentando ao seu conhecimento, ao seu confronto, à sua mudança de vida, coisas do mesmo texto. Vamos lá? O que fala muito forte para mim nesse contexto do texto no dia de hoje? Não perca tempo debatendo com quem já tomou a sua decisão. Existe uma coisa na psicologia chamada viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Essa linha diz, e faz muito sentido, que a gente sempre busca ouvir pessoas que concordam com aquilo que a gente já pensa. Então, você já tem uma opinião formada dentro da sua cabeça, e aí, vamos supor, você vai assistir um vídeo no YouTube. Alguém fala totalmente contrário daquilo que você acredita. E outra pessoa fala bem próximo daquilo que você acredita. Você vai preferir ouvir essa pessoa que já fala o que você pensa. E para você, essa pessoa vai parecer mais sábia, mais especialista, mais correta, porque ela está confirmando aquilo que você já acredita. É o viés de confirmação. Aqui a gente vê que os líderes religiosos, eles já estavam querendo pegar Jesus há 3 anos.
Eles já se prepararam para isso durante muito tempo. Eles já estavam convencidos. Todos aqueles que buscaram Jesus, querendo verdadeiramente aprender sobre o reino, entender, porque existem os questionamentos de quem tem sede, de quem quer aprender, de quem quer entender. Com estes, Jesus sempre foi paciente e sempre explicou. E existem os que questionam porque estão a serviço do diabo, porque querem causar, porque querem tumultuar, porque são movidos e dominados por Satanás. Aqui neste canal acontece isso. Os comentários aqui são moderados, mas toda semana aparece alguém que pensa que é crente, cheio de demônio, e que vem aqui só para tumultuar. A pessoa não quer acrescentar nada na vida de ninguém. Obviamente, o comentário é excluído, porque ninguém vai vir aqui no meu canal despejar o esgoto que tem dentro da sua alma. Mas é isso que acontece aqui. Eles já tomaram a decisão deles. Jesus não perde tempo debatendo. Agora eu te pergunto, esses homens estão encapetados e procurando o seu viés de confirmação. Eles querem ouvir aquilo que eles querem ouvir. Eles já decidiram quem Jesus é. Eles já decidiram que Jesus é um blasfemo, um herege que precisa morrer. Eles já decidiram isso. Então eles não questionam Jesus para tentar entender Jesus. Eles questionam Jesus para tentar achar uma frase, uma vírgula que justifique o que eles já decidiram que vão fazer, que é matá-lo. Isso nos ensina quais batalhas nós devemos comprar. Aqui, Jesus vai como a ovelha mansa ao matador. Ele não perde tempo, porque ele sabe que algo maior precisa se cumprir e que estes homens são obstinados e têm um coração duro. Ele não vai perder tempo com isso. Então, concluindo o que eu escrevi aqui, Jesus não bate boca com o perverso. O perverso é aquele que não tem solução. E não é que ele não tem solução porque o sangue de Cristo para ele não é suficiente. Ele não tem solução porque ele ama o pecado. Ele gosta muito do pecado. Ele idolatra o pecado dele. Então ele nunca vai se render a Jesus. Ele ama muito mais o pecado do que a Cristo. Esse é o perverso. Com o perverso, o Senhor não perde tempo porque ele conhece o coração endurecido. Que eu e você, no dia de hoje, saibamos em quais brigas nós devemos entrar. Peça para o Espírito Santo te mostrar em quais situações de injustiça ele deseja que você fique calado, que você receba a injustiça, que é o que está acontecendo aqui com Jesus, em silêncio, porque não vale a pena bater boca com o perverso. E no final do terceiro dia, o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe.